surto de metapneumovírus humano na China. É um vírus respiratório, foi identificado pela primeira vez no Brasil. Não há tratamento específico para esse vírus. Olá, é um prazer ter você por aqui. Nas últimas semanas, diversas imagens de hospitais lotados na China estão circulando pelas redes sociais. Você viu alguma delas? Nem preciso dizer o quanto isso gerou preocupação mundial, não é mesmo? Especialmente porque ainda estamos lidando com as consequências do último surto viral ocorrido no início dessa década, por volta dos anos 2020. As autoridades chinesas afirmam que não há razão para tanto alarde. Contudo, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país, um órgão criado após o nosso último episódio traumático, emitiu um alerta, informando que está sendo registrado um aumento anômalo de casos de infecção pelo metapneumovírus humano, HMPV, um vírus que afeta as vias respiratórias e pode causar sintomas semelhantes aos da gripe. O HMPV já é bem conhecido e foi identificado pela primeira vez em 2001. Desde então, tem sido monitorado de perto, sem nos causar grandes preocupações, pelo menos nos últimos 25 anos. No entanto, o aumento repentino acendeu um sinal de alerta na comunidade científica, principalmente porque ainda não se sabe o motivo real desse fenômeno. Será que o metapneumovírus humano se tornou de fato mais perigoso para nós? Será que estamos à beira de enfrentar uma nova pandemia global? O vírus está sofrendo sérias mutações? Nesse vídeo, vamos te explicar tudo o que sabemos até agora sobre essa situação. Já deixe seu like e se inscreva. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Ah, eu uso essa máscara porque aqui o que importa é a mente, não a aparência. De acordo com John Williams, pediatra e professor de doenças infecciosas da Universidade de Wisconsin, o metapneumovírus humano já circula entre nós há pelo menos 60 anos. Estudos genéticos evolutivos indicam que, muito provavelmente, o vírus se originou de um vírus de pássaro há entre 200 e 400 anos, assim como aconteceu com outros vírus. O especialista que pesquisa o HMPV há mais de 20 anos explicou que esse vírus provoca epidemias sazonais anuais, semelhantes ao vírus da gripe e ao SRV, vírus respiratório sincicial, que são mais conhecidos. A temporada típica do HMPV vai do final do inverno ao início da primavera. Então, esse aumento não é inteiramente inesperado. O primeiro sequenciamento genético do vírus foi realizado em 2001, na Holanda, quando os pesquisadores descobriram que se tratava de um novo agente infeccioso. Desde então, vários estudos mostraram que ele pertence à mesma família viral dos pneumovírus, incluindo o RSV, que é responsável pela maior parte das internações de crianças com sintomas de bronquite e bronquiolite. Isso significa que o HMPV já circula no mundo há algum tempo, o que pode ser positivo, pois muitas pessoas já tiveram algum tipo de contato com o vírus, gerando o que se chama de imunidade de rebanho, conceito amplamente discutido na época da pandemia de Covid-19. A Covid, né, que tomou de assalto as nossas vidas. Por falar nesse assunto, você já chegou a contrair Covid-19 em algum momento? Como foram seus sintomas? Comente abaixo. E não esqueça de deixar o like para ajudar o canal. Enfim, vamos lá. No Brasil, o HMPV foi identificado pela primeira vez em 2004 e desde então, segundo Flávio Fonseca, professor do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, o vírus tem se espalhado por todo o território nacional. Mas afinal, o que o metapneumovírus humano pode causar em nós? Por ser um vírus que afeta as vias respiratórias, é exatamente nessa região que ele exerce seu impacto. Quando o HMPV é transmitido a uma pessoa, ele se instala no nariz, garganta e início da traqueia, onde começa a se reproduzir para poder se espalhar para outra pessoa. Durante esse processo de multiplicação dentro do corpo, o vírus provoca uma série de reações em nosso organismo, que resultam nos sintomas típicos
sintomas da infecção, como congestão nasal, dor de garganta, tosse e febre, sinais comuns de um resfriado ou gripe. Na maioria das vezes, esses sintomas não se intensificam e a pessoa se recupera por conta própria após alguns dias. Contudo, assim como ocorreu com o vírus do Covid-19, os sintomas podem evoluir para condições mais graves em algumas situações, especialmente entre aqueles que estão no grupo de risco. Isso inclui crianças pequenas que não têm experiência anterior com o vírus, idosos e pessoas com comorbidades, especialmente aquelas com o sistema imunológico enfraquecido, como pacientes em tratamento de câncer ou HIV. Por isso, como algumas pessoas podem enfrentar complicações graves com a infecção, é essencial monitorar de perto o surto e tomar todas as medidas necessárias para controlar o aumento repentino de casos. Isso é ainda mais importante porque, ao contrário da gripe, do RSV e da Covid, ainda não existe uma vacina específica para o metapneumovírus humano, nem tratamentos antivirais eficazes para bloquear sua multiplicação no corpo. Um aumento no número de casos é esperado nessa época do ano no hemisfério norte, uma vez que estão no inverno, e os vírus respiratórios tendem a se comportar de maneira sazonal, ou seja, eles são mais resistentes ao frio e se espalham com mais facilidade nesse período. O fato de as pessoas ficarem mais tempo em ambientes fechados também favorece a transmissão. Por isso, é comum observar um pequeno aumento no número de casos nas últimas semanas de dezembro. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos registrou uma taxa de 2% de testes positivos para metapneumovírus humano em pessoas que buscaram atendimento médico com sintomas gripais. No mesmo período, 19% dos testes mostraram que os pacientes estavam infectados com o vírus da gripe e 7% com o vírus causador da Covid-19. Muitos se foram muito rapidamente, infelizmente, com grande tristeza, e a gente foi vendo que aqueles que se recuperaram tinham uma recuperação muito lenta, arrastada, mesmo aqueles que não foram para tubo, que não tiveram complicações maiores. Mas a própria evolução da doença trazia, principalmente ali na segunda etapa, pessoas que reclamavam de muito cansaço, pessoas que não chegaram a precisar de tubo, de oxigenação extra, mas referiam muito cansaço, uma lentificação cognitiva, ou seja, as pessoas relatavam assim: Bia, eu estou com uma dificuldade em raciocinar, meu raciocínio está mais lento, uma exaustão física enorme, né? E uma desesperança do tipo, eu não tenho resistência física para fazer certas coisas. Mas tudo isso significa que estamos prestes a enfrentar uma nova pandemia? Não exatamente. Quando lidamos com temas tão complexos que envolvem múltiplas variáveis biológicas, políticas, econômicas e científicas, é muito difícil fazer previsões precisas sobre o que pode acontecer. Mas apesar disso, felizmente, a maioria dos especialistas concorda que esse surto não deve se transformar em algo mais grave, pelo menos não em nível global, como ocorreu em 2020. De acordo com a doutora Carla Garcia Carreno, diretora de Prevenção e Controle de Infecções do Children's Medical Center, é necessário que o índice de diagnósticos semanais ultrapasse 10% para que seja considerada uma epidemia, ou seja, uma disseminação local que deve chamar a atenção dos médicos e autoridades competentes. No continente americano, esse número ainda está bem distante da realidade, o que é uma boa notícia. No entanto, William Schaffner, médico infectologista e professor do Vanderbilt University Medical Center, observou que na Ásia, especialmente na China, os números já são bastante elevados, o que pode indicar que há, de fato, uma epidemia ou surto local. Diversos casos também foram registrados em países vizinhos, como Malásia, Índia e Cazaquistão, o que levou as nações próximas a intensificarem a vigilância nas fronteiras. No entanto, William Schaffner destaca que, por enquanto, não há motivos para entrar em pânico.
Segundo Can Bia, chefe do Instituto Nacional de Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis do CDC chinês, o aumento nos casos está concentrado nas províncias do norte, onde as temperaturas são mais baixas. As pessoas mais afetadas até o momento são crianças e adolescentes de até 14 anos. Além do período sazonal favorável, a pergunta central é: o que pode estar gerando o aumento no número de casos? A resposta a essa questão nos ajudará a saber se há realmente motivo para preocupação. De acordo com a opinião de Jacqueline Stans, professora sênior de saúde pública da Flinders University, é certo que todos estão mais atentos agora, após tudo o que aconteceu. Assim, a qualquer sinal, diversos alertas são emitidos para que a população global possa se preparar. Isso sugere que é bastante provável que novos alertas como esses ocorram para permitir ações preventivas, na esperança de evitar que novos surtos se transformem em pandemias. Como parte dessa nova abordagem, é comum que muitos países estejam aumentando o número de testes em pessoas que procuram atendimento médico. Quem nunca ficou frustrado ao sair de um consultório com o diagnóstico vago de uma virose? Pois bem, a tendência é que, no futuro, essas viroses passem a ter diagnósticos mais específicos, para que os vírus e doenças possam ser corretamente identificados e acompanhados ao longo do tempo. Dessa forma, é possível que já tenhamos enfrentado um surto de metapneumovírus humano anteriormente, mas só agora os casos estão sendo oficialmente registrados. O que realmente assusta no início é o desconhecimento sobre o vírus. No caso do HMPV, ele geralmente pode ser confirmado pela detecção direta do genoma viral através de testes de amplificação de ácidos nucleicos, ou pela detecção de antígenos virais nas secreções respiratórias, utilizando imunofluorescência ou imunoensaio enzimático. No entanto, há também uma terceira possibilidade, que é aquela que todos esperam que não seja verdadeira. O professor de virologia da Universidade de Warwick, Andrew Easton, explicou que as duas principais razões para o aumento de diagnósticos de uma doença viral são mudanças no comportamento das pessoas ou mutações no genoma dos vírus. A primeira explicação pode ser entendida pelas hipóteses que já discutimos, como a hipervigilância após a pandemia de Covid-19 e o aumento do número de testes. Porém, se estivermos lidando com uma alteração genética no vírus, isso realmente poderia ser preocupante. Infelizmente, ainda não temos uma resposta definitiva, pois são necessários estudos mais profundos sobre as cepas que estão circulando para confirmar ou descartar essa possibilidade. No primeiro momento, todo mundo achava que a Covid era uma doença pulmonar ou respiratória. O que a gente viu pouco tempo depois que não era bem assim. A Covid ela tem duas etapas muito marcadas, né? Que é a primeira etapa, que é uma doença viral, mais ou menos, que dura ali até o quarto, no máximo quinto dia, e depois uma doença extremamente inflamatória. E eu diria que toda a destruição que o Covid provoca é muito da questão inflamatória. No entanto, Andrew se mantém otimista e afirma que, embora esse cenário seja possível, ele é bastante improvável. No mais, o que podemos fazer é aplicar o que aprendemos com a última pandemia. Como qualquer outro vírus respiratório, o HMPV se propaga por meio de contato com micropartículas que liberamos ao tossir, espirrar ou até falar. Portanto, é essencial sempre lavar as mãos, evitar grandes aglomerações durante essa época do ano e ficar em casa caso apresentemos sintomas, usando máscara quando precisarmos ir ao médico ou sair por necessidade. Uma certeza que nós temos é as medidas de proteção que foram feitas, por exemplo, uso de máscara, essa questão de você não liberar perdigotos na cara da pessoa, isso com certeza fez uma diferença.
uso de máscara, isolamento, distanciamento social, tudo isso faz diferença porque é assim que o vírus é transmitido. E aí eu comecei a ver e comecei a descobrir estudos na própria USP falando sobre esse tipo de depressão pós-Covid, no qual eles estavam começando a testar a estimulação magnética transcraniana repetitiva. E eu também fui por esse caminho, e os resultados realmente foram muito melhores. Mantenham-se seguros e atentos ao nosso canal, pois podemos voltar a qualquer momento com novas atualizações. Agradeço muito pela sua companhia, é sempre muito importante. Mudando um pouco de assunto, mas trazendo algo muito relevante, você sabia que o seu cérebro começa a envelhecer aos 30 anos? E que o estresse, a ansiedade e a falta de cuidados podem acelerar esse processo, abrindo portas para doenças como Alzheimer? Pois é, mas não se preocupe, você pode reverter isso. Apresento a você os 3 pilares da saúde cerebral. Um método simples, barato, fácil de aplicar e comprovado para manter sua mente jovem, ágil e saudável durante toda a vida. Ao adotar pequenos hábitos diários, você vai melhorar sua memória, concentração e até reduzir o risco de doenças degenerativas. Imagine acordar todos os dias com energia mental renovada e foco total, sem perder a clareza de pensamento ao longo dos anos. Esse é o futuro que você pode construir agora. Clique no link que vou deixar na descrição e no comentário fixado, que te ensinará tudo sobre como manter seu cérebro forte e otimizado. Não perca tempo, invista na sua mente agora e tenha acesso imediato. E ainda tem 2 bônus exclusivos para você, um guia sobre burnout e outro para combater a névoa cerebral, problemas que muitos enfrentam sem saber como resolver. Clique agora e comece sua transformação mental, sua mente merece o melhor. Se quer ter acesso a conteúdos exclusivos do canal Tesouro da Mente, ser sempre respondido antes por mim, ter acesso antecipado a novos vídeos, seu nome citado nos vídeos, etc., clique em Seja Membro e torne-se membro do canal Tesouro da Mente. E não deixe de acessar também a playlist ao lado, onde levantamos diversas teorias misteriosas que podem realmente mexer com sua visão de mundo. São assuntos bastante interessantes. E não esqueça de deixar seu like. Até breve!